Muito bom dia novamente, espero que todo mundo esteja bem. Essa etapa presencial do DCRB, ela é muito importante para a gente poder concluir o curso, além dela ser extremamente gratificante para quem recebe essa formação. Hoje nós estamos na repescagem, tá? Então essa formação já ocorreu, inclusive aqui em Salvador, nesse mesmo hotel, e o feedback que a gente recebeu foi muito gratificante. Meu nome é Igor, eu que vou estar acompanhando vocês nessa formação. Não estou aqui, já vou avisando logo, não estou aqui para ensinar vocês sobre DCRB, BNCC, PPP ou nada do tipo. A formação ela não tem esse objetivo, ela tem o objetivo de auxiliar vocês na construção, na utilização do DCRB como ferramenta, tá? A gente entender como que a gente pode usar esse documento aqui ao nosso favor na ressignificação das práticas pedagógicas no chão da escola. Basicamente, a nossa formação ela se divide em 4 momentos, tá? O primeiro momento é a primeira manhã, que a gente está vivendo agora, e nele a gente vai ter uma conversa sobre a área de ciências da natureza, tá? A gente vai fazer uma interação daqui a pouquinho para a gente poder se conhecer, para a gente poder entrar nesse vagão e seguir o trilho. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os principais desafios que nós vivemos no chão da escola. A gente vai compartilhar esses desafios entre a gente e a partir desse desafio a gente vai tentar utilizar o DCRB, tá? Como que a gente poderia utilizar esse DCRB para resolver ou tentar resolver alguns desses desafios da sala de aula. No momento da tarde, que é o nosso segundo momento, a gente vai falar especificamente de habilidades e competências, consultando o DCRB e depois criando as nossas próprias habilidades, tá? Esse momento é bem bacana. A gente vai identificar os objetos de conhecimento e a gente vai iniciar o planejamento da ação pedagógica, que é o que nós iremos construir, será o nosso produto final da formação, que é essa ação pedagógica planejada aqui mesmo. No segundo momento, que é amanhã da terça-feira, a gente realiza a produção da ação pedagógica, então a gente vai produzindo essa ação que precisar de material ou de construção, a gente faz nesse momento da manhã e no momento da tarde, tá? A gente apresenta esse plano pedagógico, essa ação pedagógica, ok? Bom, eu entreguei para vocês um papelzinho aí, né? Entreguei o papel de vocês. Vocês vão escrever nesse papel 2 coisas. O primeiro é um desafio que você visualiza na sua sala de aula, no seu chão da escola. E depois você vai escrever um compromisso, ou algo que você entende que você pode fazer, ou uma coisa que você pode melhorar a respeito desse desafio, tá? Não precisa ser parágrafos, frases curtas já está de bom tamanho para a gente poder começar. O objetivo da formação, tá? Só para esclarecer para vocês, antes da gente começar, é o de planejar uma ação pedagógica que ressignifique as práticas no chão da escola, em articulação com a BNCC, DCRB e o PPP, considerando sempre a pluralidade dos territórios baianos e a intenção de garantir as aprendizagens essenciais dos estudantes. Por quê? Porque o nosso DCRB, ou Documento Curricular Referencial da Bahia, ele tem alguns alicerces que ele se baseia. Um desses alicerces principais é a territorialidade, ou seja, da gente poder fazer com que aquele aluno ele compreenda onde ele está se inserindo, o local dele, e ele saiba a importância do local dele, para a gente poder ressignificar essas práticas com base nisso. Vocês já tiveram contato com o DCRB? Todo mundo aqui já? Só o virtual? Ah, o físico, né? Você está falando? É porque o físico é para poucos. Se você tem noção, nem eu tenho físico. Eu só tenho o digital mesmo. Na verdade, é porque o físico, ele foi enviado para os colégios, tá? Mas ele foi como um material de consulta. Então, para ele ficar na biblioteca, coisa, e os professores, enfim, o quadro, consultaram o documento. Ele não foi distribuído para os professores em geral, tá? Mas ele está em acesso livre,
na internet, PDF no facinho. É só pesquisar que acha, tá? Então, como vocês já estão meio que familiarizados com o documento, vai ser mais tranquilo, tá? Então, pode começar com você se apresenta, fala onde você atua e você lê o seu papelzinho pra gente. Bom dia. Levantar? Você pode levantar, por favor? Então, meu nome é Juliana, eu sou professora de ciências, de biologia, desde 2004. Professora de ciências também? Coincidência. Então, eu estou nessa jornada já há um bom tempo, né? Desde que eu me formei, antes de me formar, na verdade, em bióloga, eu já era professora e eu já dava aula, né? Então, eu fui fazer biologia e continuei dando aula nesse caminho, né? Eu sempre digo que a escola ela já é um desafio, né? Lidar com cabeças de diversos mundos, com diversas personalidades, já é um desafio. Mas hoje, ao retornar para a sala de aula, eu vejo como o maior desafio a inovação tecnológica. Sim. Não está sendo acompanhado. O ritmo, eu não sei se é porque eu estou num ritmo acelerado e a escola está num ritmo atrasado, eu não sei o que acontece. Mas, tipo, eu não brinco com um aluno com sala de aula por usar o celular. Eu acho que eu sou a única professora da escola que diz ao menino, pega o QR Code aqui da aula e vou embora para a aula. E os meninos ficam com a minha aula no celular, já interagindo, fazendo jogo ali mesmo, a gente já faz as atividades. Só que nem todo mundo tem essa tecnologia, essa inovação não tem em todas as escolas, ela não chega para todo mundo, a realidade não é total, mas eu acredito que esse ainda seja o grande desafio. Né? O Chromebook não dá conta, não. E como compromisso, eu busco estar sempre engajada. Engajada com o quê? Com o que vem? Qual é a novidade? Qual é o assunto? O que é que a gente tem para hoje? O momento é o quê? Então, é desafio, vamos pegar, desossar e eu pretendo estar sempre engajada. Então, eu busco sempre estar à frente para ajudar os meninos, porque senão eu perco esses alunos e não é esse o objetivo. Meu objetivo é que eles aprendam. Então, eu entro na realidade deles, no mundinho deles. Como diz, eu faço o E-Social da escola, faço o levantamento para poder estar sempre engajada na linguagem deles, para eles. Muito bem. Tá? Ó, só uma coisa, não joga o papel fora, guarda o papel, tá? Esse papel vai ser importante. Foi isso, amiga. Eu trabalho no Estado, né? Eu trabalho no Colégio Estadual Frederico Costa, aqui na Vila Laura. Vila Laura, ok. Eu me chamo Daniela, eu sou professora da minha internet privada, ensino desde 2014, professora de ciências, bióloga por formação, mas trabalho como professora, só. Sim. Piastra, que ser professor, é realmente muita coisa. E aí, sobre a questão dos desafios, eu fiquei refletindo porque a unidade escolar que eu atuo já há 7 anos é uma unidade que tem muitos desafios. Compartilho desses dois que já foram citados. E um que a gente tem falado muito atualmente é a inclusão de estudantes que possuem algum tipo de deficiência ou transtorno de aprendizagem no processo, né, educativo, bem como de alunos que têm dificuldades no sentido de alfabetização, letramento. A gente está com muitos estudantes assim, em especial nos turmas do 6º ano, que a gente recebeu da rede municipal, né, pós-pandemia, que não tiveram muitas vezes esse processo de alfabetização nesse caminho. E aí, como compromisso, eu me comprometo a buscar aprender, né, novas metodologias e ter me inscrito na formação com esse objetivo, para conseguir, junto com meus colegas, promover de alguma maneira essa inclusão e uma aprendizagem mais significativa para essas crianças e jovens que estão ficando para trás, né, em virtude de não conseguirem acompanhar a aula por não entenderem o que está acontecendo ali. Eu sou Patrícia, eu não sou bióloga, eu sou licenciada em ciências, então minha habilitação é para Fundamental 2. Eu já atuei até no ensino médio, né, por um equívoco de caminho, né, porque a minha habilitação de fato é para Fundamental 2. Então é desse espaço que eu vou falar. Aí eu vou apresentar aqui meu texto da justificada, o desafio. Como a gente atua nos anos finais do Fundamental de Férias, estudantes que vêm dos pedagogos e das pedagogas. Sim. Essa é uma questão muito delicada, porque quando você faz essa análise, você acaba de forma direta e indireta criticando a formação do seu colega.
Então, uma das questões que eu identifiquei desde a minha graduação lá na FACESD, a gente fez uma ação em cima disso, eram as atividades práticas dos estudantes do sexto ano. Os alunos chegam com equívocos conceituais do texto, e é muito preocupante você ter que desarmar isso, né, reorganizar e conduzir até o nono ano, que vai ter um boom para biologia, química e física. Vão ser 3 frentes depois com professores distintos, com formações bem específicas. Então, desde então, que a gente percebeu esse problema, já na graduação, a gente desenvolveu uma série de estratégias de oficinas municipais, experimentos e tal, e a gente recaiu num problema, que é a formação do pedagogo e da pedagoga. Mas o desafio foi o seguinte, essa ausência, né, de material na escola, na escola, ou quantidade, né, insuficiente de itens, de materiais que possam tornar essas aulas práticas, mas que possam ter aulas práticas de verdade. E aí, junto com os espaços, o laboratório, a gente sempre demanda, né, um espaço próprio, a gente fica dando os cursos na sala de aula. Exato. E assim, essas cadeiras não são interessantes para atividade prática, elas não são, às vezes, aqui está puxado, na escola não é assim. Então, você vai fazer um experimento, a mesa está torta, o negócio cai. Então, assim, pensar nesses elementos, nesses espaços. E em cima dessa ausência, né, a quantidade suficiente de materiais que a gente já fez e vem mantendo na escola. A gente meio que pediu para a direção fechar um corredor e criou um laboratório. Não é um laboratório, é uma sala de ciências. E os materiais que estão lá são todos de investimento próprio. Então, assim, é muito, para mim já é normal, não estou dizendo que isso é sério, mas já é normal todo mês eu tirar o valor do meu salário para poder comprar material. Tem uma taxa que a gente faz no nono ano, que eu pego sexto e nono, né? O meu diretor quer que eu pegue início, que eu dou aquela organizada, e que eu termine para encaminhar para o ensino médio já madrugada, como eles dizem. Então, assim, tem uma atividade no nono ano que é sobre substância, a gente vai sempre perfume. O sala dá uns R$150. Então, quando o ano começa, eu vejo que vão ter 5 nonos, lascou, né? Lascou, porque vai ser mais caro. Quando tem 3 nonos, a gente consegue segurar. Você é na rede estadual? Desculpa, a rede de Lauro de Freitas. Eu sou servidora de Lauro de Freitas. Enfim, né, com certeza que todo mundo vai trazer uma realidade que a gente compartilha. E atualmente eu estou lá em Lauro de Freitas, né, como professora, tive licença da sala de aula, estou construindo o currículo municipal. Eu estou no grupo de ciências, construindo, inclusive, a BNCC tem sido a minha companheira de soma, no bom sentido, né, a base, o currículo do Estado. E é muito confuso a gente pensar em executar esse documento com as condições que a gente encontra na escola. Principalmente na escola pública, municipal, bairro periférico, um bairro onde, né, a criminalidade impera, o narcotráfico impera, né, a gente tem que negociar com os traficantes para a gente poder ter aula no peito, então isso é muito complicado. Então a gente tenta tornar a sala, tornar a escola um local aprazível, né, acolhedor, com materiais, mas é muito difícil. Se a gente não investir do nosso bolso, a gente não realiza. Então, meu desafio é esse, são esses equipamentos, né? Conversando com a formação do meu colega, que está mandando para a gente no sexto ano, né? Essa galerinha aí, mas a gente acaba pegando nesse material, porque, imagine, uma sala com 30 alunos, 45 alunos, você passa 5 grupos, são 5 kits, no mínimo. E isso demanda, né? Preparação, dinheiro, espaço, e aí acaba. Mas ainda a gente consegue fazer uma coisinha importante, né? De estar sempre enxugando o gelo e seguindo no caminho, né? Mas bem-vindas a todos. Está toda embalada, mas estou aqui hoje. Tudo bem. Eu sou de Veracruz, eu trabalho numa escola municipal. E o desafio que eu coloquei aqui é a questão de incentivar a busca do conhecimento. Porque às vezes eu vejo os alunos com pouco desejo de conhecer. Às vezes você traz coisas novas, mas eles não mostram vontade, um despertamento, e isso às vezes traz para a gente uma certa decepção. Sim. E também na linha que a colega falou, que o nome do grupo dela da questão das redes, porque às vezes quando você pede para um aluno subir, vá lá, fala com a coordenadora, peça ela para botar a senha, depois você já volta e criticar, mas você no outro dia estava mandando o aluno não pedir a senha que a gente tem aqui é capacidade só para os funcionários, 99 funcionários, mas aí todos os alunos receberam tablet. Sim. Está na hora de usar. Cadê a internet? Tem ainda para fazer outro trabalho da feira de ciência, que a gente precisava ensaiar. Então a gente fica com isso, porque o aluno, você quer incentivar o conhecimento. Eles às vezes já
às vezes atrai, é essas ferramentas, a informatização. E eles têm na mão, mas eles ficam na sala jogando, outros jogam outras coisas, porque na hora de você acessar na escola não tem uma internet que dê capacidade para o aluno. Então, aí meio que um paradigma, uma coisa assim meio estranha. Tem o tablet, mas não tem o acesso à internet. Bota no Bluetooth, passa isso, passa aquilo outro. Sim, mas se você tem você tem que ter a internet para poder acessar. E aí você manda para o grupo do Zap, porque cada turma tem. Ele não acessa, ele não tem interesse ao conhecimento. Então a gente fica nessa questão. A gente quer trabalhar, quer fazer as coisas, manda e meio que decepcionado. Porque às vezes nem da própria direção, às vezes você tem aquele diretor e os alunos também não têm aquela gama, aquele desejo de conhecer. E aí isso para mim, às vezes, deixa a gente meio de bola. Quando a gente falou dos desafios aqui, uma coisa é certa. A gente acaba, né? Isso acontece lá também. Então, mesmo as salas de aulas, elas sendo em locais diferentes, às vezes com o público diferente, eu vi isso mais em interior. Por exemplo, quando eu fui para Juazeiro. E lá no Juazeiro tiveram vários professores de escolas rurais, que tem a escola na vila e os meninos estão ali daquela vila e eles têm os desafios deles. Mas acabou que vários desafios que eles tinham na escola rural também se repetiam numa escola com estrutura absurda em Juazeiro, no centro da cidade. Então, mesmo com toda essa diversidade da sala de aula, a gente sempre acaba se batendo na mesma parede. A gente acaba sempre encontrando os mesmos obstáculos, tá? Você pode se apresentar, por favor? Bom dia. Ilma? Ilma. Ok. Coincidência. Ok. Bom, agora a gente está fazendo só uma dinâmicazinha, que a gente está falando sobre os desafios da sala de aula e os compromissos, tá? Se você quiser, você pode escrever aqui nesse papel e você guarda esse papel, que esse papel vai ser importante depois, tá? Não percam o papel não, por favor. Aqui. Se não tiver caneta, eu tenho ali, tá? Pronto. Eu vou passar um vídeo aqui, mas antes de passar o vídeo, acho que vocês, a galera que estava aqui antes até deve ter visto ele mais ou menos. Eu peço para vocês não me julgarem, por favor. Sou eu que apareço no vídeo. A gente fez esse vídeo na formação dos formadores. Então, antes da gente estar apto para dar essa formação para vocês, a gente teve essa formação. Eu estava nesse lugar aí. E aí a gente construiu esse vídeo como base do processo, tá? Este vídeo ele tem como objetivo apresentar um desafio que eu tinha na minha sala de aula, eu com minha colega, Catriane. E através desse vídeo eu utilizei uma mídia digital que os alunos não saem nunca, que é o TikTok. E aí, para poder apresentar essa informação dentro de uma mídia digital que eles têm acesso. Então, aí foi a produção desse vídeo, tá? Mais uma vez, por favor, não me julguem. Olá, professores e professoras. Eu sou o professor Igor Nunes, de Ciências, aqui de Salvador. E enquanto professores de Ciências, nós encaramos certos desafios na sala de aula. Um dos desafios que eu encaro aqui na minha sala de aula é fazer com que o aluno compreenda que ele pode ser tanto um agente causador como um agente remediador dos impactos ambientais. Isso tudo através das suas ações no cotidiano, como, por exemplo, o descarte do lixo na rua ou na lixeira correta. E essas ações, quando replicadas em uma escala global, podem acabar impactando tanto o ambiente quanto o clima. Através de um videozinho curto e descontraído, eu tentei passar essa informação para eles dessa dualidade entre os agentes causadores e remediadores de uma forma descontraída para enfrentar esse desafio.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catriane Souza, das Ciências da Natureza, e hoje, junto com meu colega de trabalho, Igor, fizemos um pequeno vídeo, na verdade, para vocês, mostrando algumas ações que são cometidas diariamente, que a princípio pode ser pouca coisa, mas em larga escala, em escala global, pode gerar grandes impactos ao meio. E eu pergunto a você, o que você tem feito pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua cidade, ou melhor, pelo planeta? Essa, dentre outras, são questões que a gente tem levantado em sala de aula, e o nosso maior desafio é como fazer com que esse aluno ele perceba seu protagonismo dentro desse cenário, seja ele não só como agente causador, como também um agente capaz de transformar o meio em que vive. Diante de tantos questionamentos que foram levantados ao longo desse pequeno vídeo, eu pergunto para vocês, professores, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado dentro da área da ciência da natureza, nas instituições que você trabalha, junto ao NTE, ou melhor, quais são as estratégias que vocês estão utilizando ou podem utilizar para reverter esse cenário e contribuir para que esse aluno seja protagonista dentro desse cenário atual. Tchau, tchau, até a próxima. Esse vídeo, ele foi o nosso pontapé inicial para o processo formativo. A gente teve não foi essa mesma dinâmica, mas a gente teve a reunião, a gente falou sobre uns desafios, uns problemas, a gente acabou escolhendo esse desafio aí, dos impactos ambientais, e aí a gente começou a trabalhar com base nisso, que é o que vocês irão fazer, tá? Nesse momento, vocês estão consultando o DCRB, e consultando as competências específicas e as habilidades articuladas a essas competências no DCRB, levando em consideração o desafio pedagógico que a equipe escolheu, tá? O desafio da sala de aula da equipe, apenas um desafio. Para a construção da nossa ação pedagógica, que vai ser nosso produto final, tá? A gente tem um roteiro com as orientações para a gente poder realizar essa elaboração. E aí vocês já podem editar esse documento. Já enviei ele aí no grupo de WhatsApp, tanto em Word quanto em PDF, tá? E até o momento a gente está na terceira sessão, ok? A gente já está definindo a unidade temática, definindo a etapa de ensino que se destina e competências e habilidades específicas da área conforme o DCRB. Então, quando vocês finalizarem essa terceira sessão, vocês me avisam, tá? Não preencha o resto, calma. A gente vai ter tempo para isso. Nesse primeiro momento, eu pedi para vocês consultarem o DCRB, tá? E escolherem uma ou duas competências ou até 3 habilidades que estavam articuladas ao desafio proposto por vocês. Nesse caminho, muito provavelmente vocês viram que o desafio era objeto de conhecimento, né? Que ia ser o que vocês iriam trabalhar, então vocês já encontraram onde estaria o desafio de vocês. E também, consequentemente, vocês viram a unidade temática que vocês irão trabalhar. Pronto? Chegando até aí, vocês já entenderam mais ou menos como que podemos consultar o DCRB como uma ferramenta. Então, a gente imagina um desafio, imagina uma situação, e a gente, ao consultar o DCRB, a gente pode acabar indo por um caminho, encontrando um caminho através dele. Tá? Esse primeiro momento foi um momento apenas para familiarizar com a ferramenta, com o documento, só para a gente consultar. A mão na massa mesmo a gente vai colocar a partir de agora, que vocês vão ter que elaborar as habilidades junto com o DCRB, claro, mas vocês vão ter que elaborar 3 habilidades, ok? Como que isso vai acontecer? Bom, antes de explicar para vocês, da gente falar sobre a elaboração das habilidades, tá? É sempre bom a gente retomar essa discussão aqui, que é diferenciar uma habilidade de uma competência, tá? Eu tenho 2 parágrafos, um em preto e um em vermelho, eu vou ler para vocês, aí vocês vão me dizer qual desses é a habilidade, ok? O primeiro diz o seguinte: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. O segundo parágrafo diz: representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais. Bom,
com base nesses parágrafos aí, vocês conseguem me dizer qual é uma habilidade e por quê? A princípio, né, eu acredito que a que está em vermelho seria uma atividade de representação. Porque veja que no primeiro parágrafo tem ali algo que é você compreender, você conseguir analisar um contexto, né? Uma perspectiva mais ampla da coisa. Então, para que você possa atingir essa compreensão mais global, você precisa eventualmente ter algumas atividades mais práticas, uma coisa mais aplicável. Então, a representação seria, na minha percepção, algo ligado a estar apto a representar, apto a contabilizar, apto a selecionar. Ok, então no caso você diferenciou a habilidade da competência devido ao processo cognitivo, que é o famoso comando, que a gente conhece como comando, mas na estrutura da palavra, da frase, né, de uma habilidade da competência, a gente chama de processo cognitivo. Aí a gente vai ver ali a taxonomia de Bloom, enfim, vai chegar. Então, através do processo cognitivo, você diferenciou a habilidade da competência. Mas vocês conseguem consultar o DCRB aí e achar uma habilidade com o processo cognitivo analisar? Sim. Entende? Então, o processo cognitivo por si, ele pode não ser suficiente para diferenciar uma habilidade de uma competência, tá? Você acertou, a vermelha é a habilidade mesmo, mas a gente não pode utilizar o critério processo cognitivo, tá? Por quê? Quando a gente vai ver uma habilidade ou uma competência, ela possui essa estrutura. Tem um processo cognitivo, analisar, representar, avaliar, criar, discutir, enfim, tá? O objeto de conhecimento, que é o que a gente vai tentar trabalhar ali, educação ambiental, descarte de lixo, utilização de aparelhos digitais, esse vai ser o objeto de conhecimento. E, por fim, o contexto. O contexto é aonde esse aluno ele vai estar trabalhando essa habilidade, aonde essa habilidade ela será aplicada, tá? Aonde, com quem, quando, como, isso é apresentado no contexto. Para a gente diferenciar uma habilidade de uma competência, a gente apenas observa o contexto. Por exemplo, olha o contexto da competência. Minimize impactos socioambientais e melhore as condições de vida em âmbito local, regional ou global. Então, a questão geral da coisa. Então, ele amplia bastante. Quando a gente fala em habilidade, o contexto da habilidade, energia e movimento para realizar previsões em situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais. Então, a utilização desse recurso nas situações cotidianas, do dia a dia. Então, é algo mais próximo da realidade ali, mais próximo dele. Aí, dessa maneira, com o contexto, a gente diferencia. Obviamente que, como ela fez muito bem, a gente consegue diferenciar, às vezes, com o processo cognitivo. Mas a gente vai ver que os processos cognitivos, eles se repetem tanto em habilidade quanto em competência. Mas o contexto, a gente consegue matar a charada. Ok? Então, através dessa estrutura frasal que eu apresentei para vocês e através da taxonomia de Bloom aqui, dos processos cognitivos, a gente vai começar o processo de elaborar 3 habilidades, tá? Essas habilidades, elas precisam ser elaboradas com base na competência que vocês escolheram. Se vocês escolheram mais do que uma, então elas precisam atender às competências. Por quê? A gente volta sempre àquele exemplo, né, da analogia. No caso, o que eu mais gosto é o do carro. Por exemplo, Igor, eu tenho a habilidade de olhar no retrovisor e de passar a marcha. Vocês acham que eu sou um motorista competente? Olhando no retrovisor e passando a marcha? Não, né? Tem várias outras coisas que eu preciso saber, né? Então, a competência, para você ser competente em algo, você tem que desenvolver todas aquelas habilidades para você ser considerado competente. Então, a gente sempre usa essa analogia do carro. Mesmo eu passando marcha olhando no retrovisor, eu não sou um motorista competente. Para eu ser um motorista competente, eu preciso de quê? Saber sinalizar, interpretar as placas de trânsito, ter a questão do reflexo, da boa visão. Então, são diversas outras habilidades que me tornarão competente em bom motorista. Então, as habilidades que vocês elaborarem, elas têm que ser suficientes para a competência. Quando vocês olharem as habilidades, vocês, com essas habilidades aqui, o meu aluno ele vai ter essa competência. Ok? A ação pedagógica, vocês vão precisar
estabelecer uma estratégia metodológica que promova o alcance das habilidades propostas. Tá? Como vocês já estão familiarizados com o documento, eu vou propor um desafio aqui para vocês, ok? Esse desafio eu ainda não propus em nenhuma outra formação, mas na última formação eu vi que isso era necessário, ok? Tá vendo os processos cognitivos da coluna de memorizar, taxonomia de Bloom aqui? Não utilizem ela, tá? Não utilizem a primeira coluna. Porque quando a gente fala taxonomia de Bloom, a cada coluna ele aumenta o processo cognitivo, as áreas do cérebro que são utilizadas são outras, são mais numerosas, são mais trabalhosas. Então, evitem usar a primeira, porque a primeira ela é mais simplesinha e geralmente ela remete à aula expositiva. Quando a gente fala listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, a gente está colocando o aluno como um observador, tá? Que não é o nosso objetivo da nossa ação pedagógica. A gente não quer que o aluno seja um observador, a gente quer que ele seja um protagonista. Então, não utilizem essa coluna, tá? Trazer isso de desafio para vocês.